De volta ao nosso segundo bloco do Papo Certo de hoje, convidado especial, J. Ricardo, conhecido como Paulista. Bom, a gente encerrou o primeiro bloco, levando em consideração de tudo aquilo de bom que já foi feito desse espaço e que, durante o tempo passando, ao longo dos anos, vem se deteriorando. Há 40 anos não há um concurso público para preenchimento de todas essas vagas que ficaram em abertos, um gigante adormecido que poderia estar gerando N empregos e dando jus realmente ao nome de Cidade Exposição. E a gente vai estar falando sobre isso agora. Você, como um cidadão cordeirense, que você além de carregar no coração cordeiro, vive aqui, tem as suas coisas aqui. E o que você acha? Você estava falando da produção de hortaliças, de verduras, não sei o quê. Nós temos hoje no Parque de Exposição um espaço sendo ocupado em que é cobrado para o feirante estar expondo as suas mercadorias. Mas você não vê nenhum de cordeiro. É uma coisa que até assusta, né? E como é que você vê isso? Essa exploração desse espaço aqui e retorno nenhum para o espaço para que se haja uma reforma, para que se haja uma contratação de mão de obra. Marcelinho, é um negócio assim um tanto quanto, não é polêmico e tal, mas é aquele negócio, né? Sempre se cobrou o fato de repente não haver uma feira em Cordeiro dentro do espaço aqui do Parque de Exposições, né? E fizeram isto. E me parece que é cobrado justamente tipo pelo aluguel das barraquinhas, né? De repente, sei lá, né? De repente o cara que fez essas barraquinhas, isso, aquilo, ele está de repente no direito dele, uma vez que ele conseguiu até mesmo autorização junto à Emater. O fato de não ter nenhum produtor rural de cordeiro aqui é porque aquela pergunta triste, né, meu amigo? Quem produz alguma coisa na área rural de cordeiro? Infelizmente a gente está vendo ali pessoas, né? A gente vê pessoas que têm propriedades rurais aqui, mas cria ali um gadinho de leite, um gado de corte, de repente ele tem um sítio para passar o final de semana com a família, tem um cavalinho, isso, aquilo. Mas quem é que está produzindo alguma coisa aqui em Cordeiro? De repente, pensando rapidinho aqui, tem o Augustinho, né? Aqui Augustinho da verdura, é? Não, onde é que planta caqui? Sim, lá no fundo, lá na saída para Macoco. Augusto Albertinho. Albertinho, desculpa, meu amigo, eu sempre troco o seu nome. Então, vamos dizer, é aquele negócio, né? Quem produz alguma coisa em Cordeiro na área assim agrícola? De repente falta um empenho do poder público em estar incentivando, em de repente as pessoas estarem tendo assim um apoio para estar investindo nisso daí. Tem alguns produtores de tomate, de quiabo, isso, aquilo, né? Mas é aquele negócio. Então, vamos dizer, necessitaria sim de um apoio, um incentivo, e esse incentivo até, quando se fala de poder público, não é só aqui o poder municipal, não. É do Estado. Estadual, federal. Federal, verbas incentivando, fomentando, né? De repente a produção agrícola aqui no interior do estado do Rio, em particular aqui, no caso em Cordeiro. E você vê uma coisa até, né? E voltando a gente falar aqui sobre o posto... Contexto posto de monta, né? Estrutura física. Que a gente vê, né? Quanta coisa, né? Que é uma grandiosidade, esses pavilhões, né, cara? O corpo de bombeiro aqui, que o Detran, que pessoas questionam o fato de estarem aqui, se é legal ou não, mas estão aqui. O IFE, que agora está entrando, né, aqui no posto, no Parque de Exposições, com a intenção de repente estar trazendo cursos técnicos, de repente com o tempo de terceiro grau, de pós-graduação, isso, aquilo. E aquele negócio, né? Infelizmente hoje, pelo que a gente sabe, só existem 2 funcionários para fazer aqui a manutenção do parque. Estava conversando com um camarada esses dias, em 1980 tinha 75 pessoas. E foram aposentando, saindo, morrendo, papapá. Hoje só tem 2. Como vai cuidar
disso daqui. Na parte administrativa, né? Faz tempo que não tem uma renovação assim no quadro. O último que parece que entrou aqui é o nosso amigo Roberto Latiger, nos anos 90. Então, vamos dizer, aí é que está, né? Uma necessidade do Estado do Rio se preocupar com esse lado administrativo que é a agropecuária, né, meu amigo? Então, aquele negócio. Isso daqui é uma coisa, muitos falam assim, às vezes, em estar privatizando. Eu, particularmente, sou contra a privatização, dependendo do que não se deve privatizar. É uma responsabilidade do governo a agropecuária, né? A pecuária, a agricultura, e já temos aqui toda essa estrutura. Então, aquele negócio é no sentido, sim, de valorizar esse espaço, valorizar a agricultura do Estado, a pecuária do Estado, e podendo, sim, de repente, haver até uma administração conjunta com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, de Turismo, porque você vê uma coisa, essa área enorme, a gente não poderia, eu falo a gente, né, nós, cordeirenses e tal, a gente não poderia estar usando esse espaço também para... Já tem um encontro de motociclismo, né? Às vezes acontece ali o massacre, que é interessante, né? Mas não poderia acontecer de repente aqui um festival de dança, um festival de cinema, um festival de teatro, um festival de fotografia, porque a gente tem todo esse espaço aqui que poderia estar abrigando eventos desse tipo. Eu penso, eu vou um pouquinho mais além. A minha infância aqui, eu tenho 3 tios que trabalharam aqui. Todos se aposentaram, 2 já faleceram. O último dos moicanos é tio Wallace, que está ali com aquela saúde, já concedeu entrevista também para o Papo Certo. A última administração que eu peguei aqui, em que deu algum resultado, foi com o doutor Fabiano. O Osemir acabou sendo engessado pela falta da mão de obra, não foi por falta de vontade. Porque ele é um cara que defende o parque de exposições, entendeu? Cuida na medida do possível. Então foi o doutor Fabiano. Então nós tínhamos aqui, eu estudava no Inocêncio, fazia escola agrícola. Vinha para cá, tinha o Clube do Cavalo de Cordeiro. Tinha ele como veterinário, que era um veterinário atuante, que colocava a exposição do Mangalarga Machador e dava aula de equitação gratuita aqui, usava os filhos dele, entendeu? Que tinha uma certa experiência, para estar agregando essas pessoas nos finais de semana. Nós tínhamos o que fazer no parque de exposição. Então foi o último diretor do posto em que teve alguma estrutura para se trabalhar. De lá para cá, só se deteriorou. Eu vejo isso aqui como uma faculdade de medicina veterinária, porque você tem onde alojar os animais, você tem como oferecer um tratamento gratuito de castração de pequenos animais, aproveitar todo esse espaço. De lá para cá foi criado ali o Ítalo Mileno Lopes, que acabou. Entendeu? O prédio abrigou depois Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, FIPERD, virou N coisas e hoje está na mão do IFE. Então, o que deixaram acontecer com o parque de exposição, nada mais, nada menos que omissão. Fecharam os olhos durante todo o ano para abrir durante 10 dias, 15, que é só o que acontece no parque de exposição. O paliativo, que é o encontro de motociclista, é o massacre, é não sei o que. Isso se perde dentro da grandiosidade chamado Parque de Exposições Raul Veiga. Então, o poder público, o municipal é o principal responsável, porque não faz uma reivindicação junto ao Estado, junto ao governo federal, não há um interesse do político fazer do Parque de Exposição o que leva o nome da cidade de exposição. É o que eu vejo, como Marcelo fui criado aqui eu tenho uma grande lembrança do Pavilhão 1, que brincando de pique-esconde, a gente fazia isso muito, que aqui é o quintal do mundo, que leva até o nome do CD do nosso amigo Carlinhos Santana. Caí do Pavilhão 1, quebrei o braço em 12 lugares, então eu tenho essa recordação maravilhosa. É uma coisa assim. Quase fez 13 pontos, hein, meu? Deu zebra no final, né? Deu zebra no final. Agradeci ao doutor Ronaldo Purge, que é um grande amigo, que me operou, e depois eu tive a oportunidade de estar aí. Mas vamos lá. 14 anos de jornal, você participou de outros jornais, o meu irmão, o Anderson Escada, foi um também que você muito ajudou, ensinou muito, foi parceria nos jornais que ele criou. Depois você participou de um outro jornal no qual eu estava inserido no grupo, foi o Jornal Destaque, e veio o Ponto de Vista. Qual foi a necessidade de se criar o Ponto de Vista?
Foi para ser um jornal contador de histórias e personagens ou notícias variáveis? Porque há um segmento diferente do seu jornal, entendeu? Fala pra gente o porquê do ponto de vista. Bom, Marcelinho, é o seguinte, né? Ponto de vista... Em 2005 eu estava morando em Sorocaba. Daí eu vim para passar o final de ano aqui em Cordeiro. E daí logo no início de janeiro, meu pai foi diagnosticado com câncer. Então, naquela, né? Fiquei para estar ajudando a minha mãe, as minhas irmãs, né? Para cuidar dele, isso, aquilo. E a gente tendo a necessidade de fazer alguma coisa, né, cara? De sobrevivência. E daí, pô, início de 2006, janeiro, carnaval em fevereiro. Daí eu entrei numas de tentar fazer um folder com as letras dos sambas e enredos das escolas de samba, dar um detalhezinho histórico de cada uma das escolas, vender patrocínio para distribuir para as pessoas na rua. E fazendo um folder porque as escolas, quando entravam e quando entram na avenida, distribuem ali a letra do samba enredo, o pessoal lê ali no momento, só que acabou o desfile, amassa e joga no chão, nem no lixo joga. Então eu imaginei que de repente num folder, pelo menos eles iriam jogar aquilo no lixo de casa, né? E eu comecei a pesquisar a história das escolas de samba de Cordeiro, né? A Gresmic, a Gresur, a São Manuel, tinha também no caso aquela do Gresarp, do Retiro. Retiro, só que na época eu não consegui dados a respeito, apesar de ser a mais recente, mas não consegui dados com a pessoa que era presidente da escola à época. E eu comecei a pesquisar, né, sobre a escola daqui e dali. Quando eu fui ver, meu camarada, eu tinha um material que, pô, de tudo aquilo que eu pesquisei, seria sacanagem se de repente eu pegasse só um detalhezinho para colocar no folder. Daí eu entrei numas de fazer uma edição de um jornal que não tinha intenção de continuar depois, falando sobre a história do carnaval em Cordeiro. E daí eu já falei sobre a origem do carnaval no mundo, sobre a origem do carnaval aqui em Cordeiro, com os blocos, os desfiles de curso, né, de carro que aconteceram lá no início de 1900, isso, aquilo. E de repente eu vou e coloco, tinha conseguido uma foto de Maria Mutango, né, aquelas fotos coloridas à mão, e com uma coroa na cabeça. E daí eu falei, pô, já tá até aqui a capa do... Se não me engano, era Maria Mutango e Vertu? Vertu não, João Faraó? Não, era ela sozinha. Sozinha, mas teve alguns lances assim também. Uhum. Mas aí eu já coloquei até essa foto da Maria Mutango, né, na capa, e Maria Mutango, a eterna rainha do carnaval de Cordeiro, fazendo uma ressalva aqui que a gente tem outras rainhas, tipo a nossa querida Valcira, né, Valcira Neves e tal. Mas vamos dizer, daí teve um resultado legal o jornal, que o pessoal começou a me incentivar a continuar com o jornal, né? Então daí, poxa, esse daí era o número 0, então daí veio o número 1, que foi em julho, durante a exposição, e daí eu já coloco a foto de um cavalo bretão, né? Até o seu Carlos Castro, dono dos cavalos bretões, que vinha aqui para Cordeiro, uma pessoa muito especial, que Cordeiro deve muito, a exposição agropecuária deve muito, porque ele foi o último a fazer com que as pessoas viessem em peso até para a exposição por causa da parte técnica. Você lembra, isso aqui ficava cheio de gente. Eu me lembro que no último domingo era a gincana da Mineirinho, que trazia 40, 50 mil pessoas no domingo aqui, um sol escaldante, e a família cordeirense participando das brincadeiras. E a última atração de grande peso para a família, tirando o rodeio, foi os cavalos bretões. Os cavalos bretões. Mas então daí que tá, né? Então daí eu comecei a fazer jornal, sempre tentando contar um pouquinho de história, Folia de Reis, né? Porque eu me julgo assim um devoto da Folia de Reis, justamente nessa lança do registrar, do fotografar,
né? Porque é legal a folia de reis, eu já falei isso várias vezes, as pessoas sabem, que o mais importante da folia de reis é porque ela é feita pelas pessoas humildes, que têm a sua devoção, né, nos reis magos, tal. A gente que está de fora acaba vendo a folia de reis como uma manifestação cultural, folclórica, mas para aquele que está dentro é uma manifestação religiosa. Ele está ali proferindo assim uma fé, né, uma Devoção mesmo. devoção aos reis magos. Geralmente as pessoas entram por ter feito uma promessa, ter alcançado a graça, tradição familiar, né? Inclusive estava uma das matérias para o próximo jornal, é o seu Kleber Ribeiro. É sobre isso que eu ia falar com você. Vamos lá, 14 anos, 30ª edição. O que vem de conteúdo aí para a gente se prender na leitura? Não, uma das matérias tem o seu Kleber, né, falando sobre a tradição dele, assim, na Folia de Reis, que a Folia de Reis do avô dele, o seu Kleber está com 85 anos. O avô dele tinha uma bandeira, parece que era Raiz Nova, que saía na Fazenda Santana, isso em 1870, 70, né? Então, vamos dizer, é uma coisa que é muito mais antiga do que a gente possa imaginar a tradição assim da Folia de Reis. Uma outra matéria que eu quero... Você vê, né? A pena. A gente, né, vê aqui a pena, que poderia se dizer... Bom, um canto aqui de cordeiro, só que antes de existir cordeiro, até a pena era uma sesmaria do João Machado Botelho, que foi o criador, né, da Fazenda Monte Alegre, a Fazenda da Torre. Ele tinha duas sesmarias, a Monte Alegre e a da Pena, né? E aqui produção de café, lá produção de café. Só que na Pena tinha uma pequena movimentação urbana. Então, vamos dizer que nem até a última edição do jornal que eu falei da família Hertal, do seu Aloysio Hertal, de Bom Jardim. Um abraço até pro seu Aloysio, um abraço pro Miguel, pra Carol, pras meninas todas lá, né? Mas vamos dizer, a família Hertal, quando chegou aqui na região, ela começou a crescer, foi com trabalho de ferraria na Pena. Era o grande centro de Cordeiro, então. Cordeiro nem existia. Não existia, já era o grande centro. Era um centrinho urbano, que veio para cá também a família do Henrique Bom, né? O Henry Bom veio para cá. Então, de repente, tentar resgatar justamente essa história do que era a Pena em 1800. Bom, quem quiser saber mais, aguarda aí a 30ª edição. A gente volta já já com o nosso Papo Certo com o J. Ricardo, o nosso querido paulista. TV Interior, sua segunda casa é aqui.